Facilidade com conteúdos, dificuldade com tecnologias. Como resolver? João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e nós vamos abordar 3 pontos com relação a isso. Primeiro, a transição. Segundo, a dose certa entre produzir e propagar. Terceiro, parceria ou aprofundamento. Vamos começar falando sobre a transição. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, um pedido. Não desanime de forma alguma. Por quê? O conteúdo, que é aquilo com que você tem facilidade, é a base, é tudo. É realmente a matéria-prima para a comunicação. Lembra que a gente já falou, você só consegue assimilar e atrair as pessoas com o conteúdo. Então, isso que é o mais poderoso para viver de conhecimento, você tem. É a matéria-prima das vendas, né, do nosso curso online. Porém, o conteúdo, a gente entende que sem propagar, não vai resolver, né? É como um livro muito bom, sabe? Extremamente poderoso, com muito conteúdo, fechado na estante, né? Então, uma coisa que você tem que ter a clareza é justamente isso, né? Você tem que se preparar, claro, para produzir conteúdo, só que do jeito correto, certo, ajustado, e não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas vai acontecer, para criar a autoridade, né? Construir a autoridade e fazê-la percebida. Para quê? Para atrair pessoas, você poder conquistá-la, entender, né, relacionar-se com elas e depois vender. Então, tudo começa aí. Realmente com essa questão da transição, né? Essa transição de eu não sei absolutamente nada de tecnologia, mas sei do conteúdo, e vou aprender a forma certa de fazer conteúdo de forma que ele possa ser propagável. Por quê? Um conteúdo denso, muito bom, mas feito, sei lá, digamos que você tenha pego a sua TechPix e gravou lá e nem tem cabo para tirar dela. Eu nem sei como é que era a TechPix, mas tudo bem. Isso vai te dar problema. Então o que a gente está querendo dizer é, por exemplo, com um simples celular você gravando, ele já está pronto para a gente poder depois usar ele em uma mídia social, poder fazer uma escala, uma propagação desse conteúdo. Tá? Então, o primeiro passo que a gente queria justamente era você entender que há uma transição e não força a barra, né? É aquilo, cada um no teu tempo, mas sem perder tempo. Né? Então, a transição ela é importante, vai acontecer. Eu tenho mentoradas de 73 anos, 65 anos, e todas elas conseguiram. Então, a não ser que você tenha mais de 73 anos, e se você tiver, comenta embaixo que a gente vai te ajudar, porque vai ser um prazer. Caso contrário, não há desculpas. Vamos ter a atitude, tá? O segundo ponto que a gente queria falar é com relação à dose certa, né? Buscar um equilíbrio dinâmico entre a produção e a propagação. Por quê? Adianta você construir conteúdo e ninguém saber que existe? Não. Da mesma forma, quando você fica propagando coisa ruim, rasa, só para ter alguma coisa na internet, essas mesmas coisas, elas não vão gerar engajamento nenhum, né? Não vai atrair, conquistar a audiência. Então a gente deixa muito claro que pode ser um conteúdo super denso, super maravilhoso, que caramba, seria poderosíssimo e transformador, mas guardado, ninguém vê, não ajuda ninguém, não vai resolver, tá? Então, uma coisa que é fato, necessariamente, né, o crescimento da tua audiência e o engajamento, eles devem acontecer quando tiver realmente esse equilíbrio entre o que você produz e o que você propaga. Tudo aquilo que você produz tem que ser propagado de alguma forma. Ah, eu tenho que colocar anúncio desde o zero? Não. Lembre-se que a gente falou, vou voltar a falar a respeito da nossa bandeira, descubra seu superpoder, quem você vai ajudar, onde está essa pessoa, esteja lá, tire ela do barulho, traga para perto de você, entenda, conquiste, se relacione, depois oferece uma solução, né? Você vende uma solução e entrega. Olhando isso, você viu que em que momentos que você vai ter que criar conteúdo? Sempre, mas em que momento você vai ter que propagá-lo? Principalmente na hora de você buscar ser conhecido, assimilado, no processo de assimilação e depois na atração, né, que é para tirar a pessoa de lá. Por que eu vou sair daqui onde eu estou e ir para uma comunidade? Você tem que ter conteúdo lá, a pessoa vai ver que realmente vale a pena, né? Mas só que você tem que se lembrar uma coisa que é fundamental e as pessoas se esquecem e acabam se frustrando, desistindo, e é sempre a mesma coisa.
Se você quer realmente ter sucesso, primeiro, não espere da noite para o dia. O combustível de tudo isso, né, de você realmente chegar a algum lugar, fazer com que... Lembra que tem algumas formas de você construir a sua autoridade, mas fazê-la percebida tem a imediata, que é, por exemplo, a pessoa tem um contato com você, uma live, um conteúdo, qualquer coisa do tipo, mas só que tem ao longo do tempo, que é a mais poderosa. Porque se você faz uma imediata e some, você vai ser esquecido. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que ter uma cadência, você tem que ter uma consistência. Se você for fazer, eu vou fazer um conteúdo por por semana no YouTube. Faça sempre um por semana no YouTube. Eu vou fazer 2 por semana, que seja 2. Fazer todo dia. Cuidado, mas faça. Isso que é importante. Você realmente, a partir do momento que você se comprometeu, né, irmão? Você tem que ir até o final. E onde é o final? Desconheço. Porque você tem que ir até dar certo, continuar e fazer a coisa acontecer. Uma das coisas que mais desanimam as pessoas é quando não tem resultado. E esse equilíbrio que a gente fala é porque muitas vezes as pessoas postam, mas estão errando no conteúdo ou estão errando na forma de propagar. E aí chega uma hora, é comum ver isso. Eu gravei lá 20 vídeos e não deu em nada. A gente escuta isso constantemente. Por outro lado... Se você faz isso um por dia, né, irmão? 20 vídeos. Faz um por dia, não dá nem um mês. Exato. E aí a gente tá falando assim, peraí. Ele tá errando ou no conteúdo, ou ele tá errando. Quando a gente fala do equilíbrio, é assim, não se iluda na questão de só produzir, não quer dizer que está dando certo, e ao mesmo tempo, só achar que tem um monte de conteúdo que já normalmente acontece com títulos, né? Não, tem doutorado, tem mestrado, tem não sei o quê. E aí, mas e a sua audiência? Quanto que ela sabe disso? Tudo que você estudou aí nos últimos 7 anos, fora a faculdade, quanto que você consegue traduzir e transformar isso em alguma coisa objetiva? Quanto que a tua autoridade está embasada em cima disso? Porque, gente, a autoridade na internet não tem a ver com diploma ou com doutorado, mestrado ou com qualificação que você tem. Autoridade na internet é autoridade percebida. E para ter autoridade percebida é o equilíbrio entre produção de conteúdo e propagação de conteúdo. É o que o João falou. Beleza. Sem frequência você não consegue atingir as pessoas certas, e sem a disciplina, a cadência. Quando a gente fala de mudar a mentalidade e equilibrar, eu gosto muito de trazer um exemplo, até porque eu vivi muito tempo nisso, que é o professor. O professor deu aula a vida inteira, o cara tem 15, 20 anos como docente de tal matéria, de tal faculdade importante, só que na internet ele começa do zero, ele tem a experiência dele, mas a autoridade não reconhecida, então ele vai ter que começar do zero desconhecido, né? Conteúdo. O conteúdo dele tá lá, ele tem um monte, tá sobrando, deu aula 20 anos, 30, só que a autoridade começa dessa forma, né, João? Equilíbrio. É exatamente isso, né? Muitas das vezes você é um ilustre desconhecido. Tem gente que fala, mas nossa, sou tão conhecido, saí em tantos jornais, tantas revistas, não sei o quê, mas aqui você não é nada ainda, né? Então você tem que entender, isso é muito trabalhar com ego, muitas das vezes, né? Que você vai começar do zero, você é tão conhecido quanto, sei lá, um adolescente que começou a gravar conteúdo sobre Free Fire essa semana. E tá tudo bem. E como é que você resolve isso? Adorei essa comparação. O cara deu aula há 20 anos, aí tem o adolescente que tá conversando. É o filho, na verdade é o filho. Pois é, e fica mais famoso que ele. Por quê? É meu canal. Vocês estão no mesmo nível, não é desmerecendo. Não é desmerecer não, porque o filho dele, o filho do japonês, um deles tem 4 anos de idade e já chega no Zoom, já grava, troca o fundo. Se ele começar um canal, eu não duvido que ele bata a gente de seguidores muito rápido, com 4 anos de idade. Por quê? A audiência dele tá lá. Tá mais pesada no YouTube, aqui no YouTube, do que a nossa, inclusive. E tá tudo bem. Então, a gente, né, para chegar no final, né, senão a gente não para nunca, a gente ama esses bate-papos, né, 2 soluções, né, que você pode buscar aprofundamento ou parceria. Né? Eu lembro que eu falei primeiro parceria, lá depois aprofundamento. Mas por quê? Às vezes faz sentido para você começar a entender o jogo por trás do jogo antes mesmo de buscar uma parceria. Caso você acredite, não, realmente eu tô vendo que eu tenho que focar no conteúdo, eu preciso de alguém para me ajudar.
no resto, né? Porque uma das soluções é justamente essa, você procurar um parceiro, um afiliado, né? Ou um coprodutor, né? Enfim, alguém que domine mais. Não é dominar tipo o MacGyver, o Brabão. Não, mais do que você. Esse é o importante, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas falham porque elas querem parceria com quem tem audiência, com quem é grandão, com quem é brabão. Gente, se você, em termos de conhecimento, é bom, mas em termos de tecnologia, no zero à esquerda, não sabe nada e tá tudo certo, por que que você quer o... Esse é o grande problema, né? Às vezes querem você quer alguém com domínio de tecnologia tão grande quanto o seu domínio de conhecimento. Meu, você não vai conseguir. Não sem pagar um preço bem alto por isso. Então existe uma necessidade realmente de você, e por isso que eu inverti. Primeiro, busca aprofundamento, né? Busca entender. Existe alguma solução que eu não preciso ficar dominando landing page, tráfego pago? Blá, blá. Existe, claro que existe. A gente criou a Atitude Digital justamente para isso, que é atitude digital, tá? Não é milagre digital. Você vai o quê? Aprender a como fazer, começar os primeiros passos para poder viver de conhecimento, sem ter que saber landing page, tráfego pago, funil, essas coisas todas, tá? Então a gente criou. Tem um evento de conhecimento, depois que mostra como fazer no detalhe, tem, para depois você realmente entender. Não, eu não quero num segundo momento, que no primeiro realmente você não precisa de nada a não ser de realmente atitude para poder fazer as coisas e atrair as pessoas. O seu conhecimento e atitude que vai fazer com que você faça suas primeiras vendas para faturar 1.000, 5.000, 10.000 reais por mês. Eu já tem mentorado aluno fazendo isso, seguindo só by the book. Pega o Vivendo de Conhecimento, põe embaixo do braço e vai e segue, né? Assim como a gente faz, né? A gente está fazendo, inclusive. Então, primeiro, faz para ter a ideia do básico, né? Comece pela atitude. Vai lá, faz a atitude digital. Depois que você fizer o curso, você vai ter uma clareza do caminho. Por quê? Muitas vezes fala, eu preciso contratar a ferramenta, eu preciso de um parceiro. Pra quê? Muitas vezes você nem sabe o porquê que você tá querendo achar alguém. E aí você fica muito com um problema gigante na mão, né? Porque você começa a achar que precisa de tudo quando você não sabe nada. Então, vai lá, vai na Atitude Digital, entende a jornada. Depois que você fizer o curso, você vai ter uma clareza desse caminho, você vai poder aprofundar. Só que saiba, vai precisar de dedicação. Ponto. Assim como você vem se dedicando 20 anos entregando teu conhecimento para ganhar, para pagar, malemar suas contas e não ser valorizado, chegou o momento de você poder, para viver de conhecimento de verdade, se dedicar tanto quanto você vem se dedicando. Garanto que não vai precisar 20 anos. Se você se dedicar, você vai se surpreender. Então, é isso que a gente queria trazer no nosso bate-papo hoje, né? O Xando, pode falar algo aí? O Xando tem uma paradinha pra gente. Traz aí, Xandão. Irmão, é porque assim, a gente tem algumas clarezas e as pessoas talvez elas não queiram entender isso, ou têm dificuldade, ou realmente não tiveram acesso. Mas, por exemplo, existe uma verdade hoje que você, por exemplo, você vai buscar um parceiro que entende um monte, o carinha lá do marketing digital mexe com um negócio de internet, popularmente falando é isso, né? Tem um conhecido que mexe com um negócio de internet. Dá o mesmo trabalho lançar um cara que tem 100 mil seguidores que lançar quem está começando do zero. Esse por isso que ainda é escassez de mercado. A gente vive um momento, e vamos viver ainda alguns anos, e que vai valer muito você saber sobre marketing digital. Por isso que você tem que aprender o mínimo, tem que fazer o mínimo, não viver só disso, mas tem que entender o mínimo, senão você vai ter dificuldade até de arrumar parceiro, ele vai mandar você investir nisso, naquilo, naquilo, e você não vai conseguir defender, enfim. É difícil. Tem que ter uma visão básica da coisa, né? Porque senão você não sabe nem o que é certo e o que é errado, né? Não sai do lugar. E outra coisa que a gente comenta sempre, né, João? As pessoas falam assim, não, eu tenho um curso de tal coisa, como se o grande diferencial fosse o curso. Eu sempre a solução falo, dos problemas é o curso. Exatamente, o curso a gente arruma e o problema é você dar consistência, divulgar, vender, cuidar, tudo isso. Ter o curso é de menos. Portanto, se você quer fazer essa transição, né, João? O João já falou, vivendo de conhecimento é o melhor caminho e já mudando a mentalidade. Adorei esse negócio de, olha, você se dedicou 20 anos, você quer se dedicar quanto para entrar agora no mundo digital, para ter sucesso em vender cursos online? Uma coisa eu garanto, que quem está falando para vocês é que professor é professor. Alguém que dava aula na faculdade e ganhava, sei lá, 50 reais a hora na época, hoje pode ganhar 1.000 reais a hora, eu garanto a você que compensa. Né? É uma desproporção
gigantesca e, de certa forma, continua ensinando, continua aprendendo, continua estudando. Não mudou muita coisa. Só que eu Exato. tive que me dedicar para esse novo mundo. Essa é a Pois realidade. é, exatamente isso. Então, pra gente poder finalizar, você entendeu aí a pegada, tem um ponto que o Xando falou, né? A estrutura para você lançar alguém que não tem seguidores direito, ou para quem já tem 100 mil, é a mesma. Só que, para quem não tem seguidor, não tem autoridade, o trabalho não é lançar, o trabalho é toda uma construção. Por isso que a gente mencionou que o trabalho para lançar em si é o mesmo. Mas o trabalho para quem não é conhecido não é lançar, é se tornar uma autoridade. E esse trabalho é de, obviamente, uma consistência, um trabalho que ninguém pode fazer por você esse trabalho. Certo? Então, é isso que a gente queria trazer para você. De verdade, entenda que se você se dedicar, vai dar certo, vai dar bom e só não pode desistir, né? Então é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo. Dá teu like, subscribe, se inscreva, compartilha com quem você conhece e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus e até mais.